Você já se perguntou por que o Evangelho de João é tão diferente dos outros 3 evangelhos? Enquanto Mateus, Marcos e Lucas descrevem muitos dos mesmos eventos, João oferece um olhar íntimo, espiritual e profundo sobre quem Jesus realmente é. Desde o primeiro versículo, João nos convida a enxergar Jesus como mais do que um profeta. Ele é o próprio Filho de Deus, o Verbo que se tornou carne. João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Ele escreveu esse evangelho por volta do ano 98 EC, com o objetivo claro, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20:31. Prepare-se para uma jornada emocionante que não apenas conta a história de Jesus, mas transforma a nossa maneira de ver a vida e a fé. O Evangelho de João começa de forma majestosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diferente de uma genealogia ou narrativa de nascimento, João vai direto ao ponto. Jesus existia desde o princípio com Deus. Ele é a expressão máxima do amor e da sabedoria divina. João Batista, enviado por Deus, prepara o caminho e identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Essa declaração carrega profundo significado. Nos tempos antigos, cordeiros eram sacrificados para expiar pecados. Jesus viria cumprir esse papel de forma definitiva, com sua vida perfeita e sacrifício voluntário. Quando 2 discípulos de João Batista seguem Jesus, ele se vira e pergunta: "O que vocês estão procurando?" João 1:38. Essa pergunta ecoa até hoje. O que você busca em Jesus? Respostas, paz, propósito? Jesus os convida com palavras simples, mas poderosas. Venham e vejam. Ele ainda faz o mesmo convite hoje. O primeiro milagre de Jesus acontece em um cenário simples e familiar, um casamento em Caná da Galileia. A festa estava prestes a passar vergonha por falta de vinho, mas Maria, mãe de Jesus, intercede. Jesus transforma a água em vinho, e não qualquer vinho, mas o melhor. Esse milagre mostra algo especial. Jesus se importa com os detalhes da nossa vida cotidiana. Ele não veio apenas para grandes feitos públicos, mas também para restaurar a alegria nas situações simples e familiares. Que conforto saber que Jesus se importa com o nosso dia a dia. Logo após o milagre, Jesus vai ao templo e o encontra cheio de comerciantes e cambistas. Ele expulsa todos, dizendo: "Não façam da casa do meu pai um mercado." João 2:16. Esse ato mostra o zelo de Jesus pela verdadeira adoração. Hoje também é fácil transformar nossa fé em algo superficial ou comercial, mas Jesus nos convida a limpar nosso templo interior e a adorar a Deus com sinceridade, respeito e coração limpo. Nicodemos, um fariseu respeitado, visita Jesus à noite. Ele reconhece que Jesus veio de Deus, mas não entende o que significa nascer de novo. Jesus explica: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Esse renascimento não é físico, mas espiritual. Envolve mudar nossa mente, nosso coração e nossa maneira de viver. É um processo transformador que começa com fé e continua com obediência. Como está o seu novo nascimento? Está em andamento? Jesus quebra barreiras sociais ao conversar com uma mulher samaritana junto a um poço. Ele revela conhecer sua vida e oferece algo maior: água viva que sacia a sede espiritual para sempre. A mulher, antes rejeitada, torna-se uma das primeiras evangelizadoras. Corre para contar à cidade sobre Jesus. Isso nos mostra que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Ele vê nosso valor, mesmo quando o mundo não vê. Jesus também ensina: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade.
Adorar com espírito significa ter sinceridade, entusiasmo e motivação corretos. Com verdade, significa estar alinhado com o que Deus realmente requer. E isso está revelado na Bíblia. Durante uma das festas dos judeus em Jerusalém, Jesus se aproxima do tanque de Betesda, um local onde muitos doentes ficavam esperando um movimento nas águas para tentar serem curados. Entre eles estava um homem doente há 38 anos. Ele já não tinha esperança nem ajuda e sequer imaginava que naquele dia teria um encontro com o Filho de Deus. Jesus, sabendo de sua longa condição, pergunta: "Você quer ser curado?" Essa pergunta revela algo profundo. Antes de agir, Jesus busca despertar fé e desejo de mudança. Muitas vezes, o sofrimento nos acomoda. Precisamos querer a cura espiritual, desejar a mudança. E essa escolha começa no coração. O homem responde, não com fé, mas com frustração. Não tenho ninguém que me ajude. Outro entra antes de mim. Mesmo assim, Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, ele é curado. Esse milagre nos mostra que o poder de Jesus não depende da fé perfeita da pessoa. Ele age com compaixão, mesmo quando estamos fracos. A cura, porém, gera controvérsia porque ocorreu num sábado. Em vez de se alegrarem, os líderes religiosos o acusam de violar a lei. Jesus responde com uma declaração poderosa: "Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando." João 5,17. Aqui, Jesus mostra que ele age com a mesma autoridade divina de seu Pai. Ele continua dizendo que o Pai lhe deu autoridade para dar vida, julgar e ressuscitar os mortos. Em um mundo cheio de injustiça e dor, essas palavras são um alívio. Existe um justo juiz, alguém que conhece nossos corações e que um dia trará equilíbrio e justiça verdadeira. Jesus também diz: "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna." João 5,24. Não é apenas sobre milagres físicos, é sobre a vida eterna, uma nova relação com Deus. Você tem escutado a voz de Jesus? Tem deixado ela guiar suas escolhas? Multidões seguiam Jesus, muitas vezes por causa dos milagres. Em certa ocasião, uma multidão faminta o seguia. E Jesus, testando seus discípulos, pergunta: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Felipe pensa no custo, mas André traz um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus transforma o pouco em abundância, alimentando mais de 5.000 pessoas. O milagre mostra que Jesus se importa com nossas necessidades físicas, mas seu objetivo era muito maior: revelar-se como o verdadeiro pão da vida. Muitas vezes buscamos apenas soluções momentâneas, mas Jesus quer nos dar algo eterno, alimento espiritual que satisfaz de verdade. Mais tarde ele diz: "Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna." Isso nos desafia. Onde estamos investindo nossas energias? Em coisas passageiras ou nas que alimentam a alma? Quando Jesus afirma: "Eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá para sempre", muitos acham o discurso duro e o abandonam. Mas Pedro responde com convicção: "Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna." E você, onde tem buscado respostas para a sua vida? Na festa das barracas, Jesus ensina publicamente, mesmo sob risco de ser preso. Ele destaca que sua doutrina não é dele, mas daquele que o enviou. Isso revela algo essencial. Jesus nunca buscou glória própria. Ele vivia para glorificar o Pai. Um exemplo que todos podemos imitar. A multidão está dividida. Uns acham que ele é o Cristo, outros o rejeitam por preconceitos regionais. Pode vir algo bom da Galileia? Ainda hoje, muitos rejeitam a verdade por causa de tradições, opiniões ou orgulho. A humildade é essencial para reconhecer a verdade de Deus.
Curiosamente, os guardas enviados para prendê-lo voltam sem cumprir a ordem. Por quê? Nunca antes alguém falou como esse homem, disseram. A autoridade de Jesus vinha do céu, e ainda hoje suas palavras tocam o coração de quem o ouve com sinceridade. Jesus é desafiado pelos fariseus com o caso da mulher apanhada em adultério. Era uma armadilha. Se ele a perdoasse, estaria ignorando a lei. Se condenasse, contrariaria sua mensagem de misericórdia. Com sabedoria divina, ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, os acusadores vão embora. Jesus diz à mulher: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Isso nos ensina que, embora o pecado tenha consequências, Deus nos oferece misericórdia e nova chance, se estivermos dispostos a mudar. Mais adiante, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Ele oferece direção, clareza e esperança em meio à escuridão moral e espiritual. Mas para seguir essa luz, é preciso abandonar as trevas, o que nem todos estão dispostos a fazer. Os líderes religiosos discutem com Jesus, orgulhosos de sua linhagem de Abraão. Mas Jesus expõe a verdade. Não basta ter origem religiosa, é preciso viver como filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. A conversa esquenta quando Jesus afirma: antes de Abraão existir, eu sou. Eles entendem a gravidade da declaração e tentam apedrejá-lo. Mas Jesus se retira. Essa afirmação aponta claramente para sua existência eterna, uma clara identificação com o próprio Deus. Num gesto simbólico e profundo, Jesus cura um cego de nascença. A cura exige participação. O homem precisa ir até o tanque de Siloé e se lavar. Ele obedece e volta enxergando. O milagre causa alvoroço, pois nunca antes alguém tinha restaurado a visão de um cego de nascença. Os líderes o interrogam várias vezes. Mesmo sem entender tudo, o homem curado dá um testemunho forte e honesto. Antes eu era cego, agora vejo. Isso é um lembrete de que nossa experiência pessoal com Jesus pode ser mais poderosa do que muitos argumentos. Jesus depois encontra o homem e se revela como o Filho do homem. Ele crê e o adora. Mas os fariseus, ouvindo isso, ficam indignados. Jesus conclui com uma verdade direta: eu vim para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. A cegueira espiritual é pior do que a física. Jesus compara sua relação com seus seguidores à de um pastor com suas ovelhas. Ele diz: o pastor chama suas ovelhas pelo nome. Isso mostra carinho e intimidade. Cada um de nós é importante para ele. Diferente de ladrões e mercenários, ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Que conforto saber que temos um protetor, alguém que cuida, guia e nos conhece profundamente. Ele reforça: minhas ovelhas escutam minha voz, e ninguém as arrancará da minha mão. Isso transmite segurança e esperança. Mas para sermos ovelhas dele, precisamos escutar sua voz, e isso envolve obedecer seus ensinamentos. Lázaro, amigo de Jesus, está doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviam um recado, mas Jesus demora 2 dias para ir. Quando chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Marta diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo na dor, Marta demonstra fé. Jesus responde com uma das frases mais poderosas da Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele pergunta: você crê nisso? E essa pergunta chega até nós hoje. Jesus chora com Maria e os presentes. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele sente a dor humana da perda. Isso mostra que ele se importa profundamente conosco. Ele sente nossas dores, e isso nos aproxima ainda mais dele. Diante do túmulo, Jesus ordena: Lázaro, venha para fora. E o morto sai. Muitos creem por causa desse milagre,
mas os líderes religiosos ficam mais decididos a matar Jesus. O poder e o amor de Cristo confrontam o orgulho humano. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai até a casa de Lázaro. Ali, Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo e os enxuga com seus cabelos. Um gesto de amor, reverência e gratidão. Judas Iscariotes critica, mas João esclarece que Judas não se preocupava com os pobres. Era ladrão. Jesus defende Maria e diz: ela guardou este perfume para o dia do meu sepultamento. Ele sabia o que estava por vir. Esse momento revela algo precioso. Quando oferecemos a Jesus o nosso melhor, mesmo que outros critiquem, ele valoriza cada demonstração sincera de amor. Em seguida, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. As multidões o recebem com ramos de palmeiras e gritos de Hosana. Era o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Mas, ao contrário das expectativas messiânicas populares, Jesus vinha em humildade, não com poder militar. Alguns gregos queriam ver Jesus. Ele aproveita a ocasião para ensinar que sua morte traria vida. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. O sacrifício dele traria salvação a muitos. Um lembrete de que a renúncia gera frutos. Jesus então diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava de sua morte na estaca. Sua atração não viria por força ou dominação, mas por amor, verdade e entrega. O mundo precisa de líderes assim ainda hoje. Na última ceia, antes da Páscoa, Jesus surpreende os discípulos. Ele se levanta, tira o manto e começa a lavar os pés deles. Um ato reservado a servos. Pedro resiste, mas Jesus explica: se eu não lavar você, você não terá parte comigo. Depois de lavar todos os pés, inclusive os de Judas, Jesus diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão. Pois bem, se eu, sendo Senhor, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O maior entre nós é o que serve. Durante a refeição, Jesus revela que alguém o trairia. Judas recebe um pedaço de pão e sai. João observa. Era noite. Um detalhe simbólico. Judas se afasta da luz para entrar nas trevas. Uma escolha que ecoa o livre-arbítrio de todos nós. Jesus então dá um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem-se também. João 13:34. Esse amor é o maior distintivo dos verdadeiros seguidores de Cristo. Não rituais, não conhecimento, mas amor real e prático. Sabendo que seus discípulos estavam angustiados, Jesus os consola. Não se perturbe o coração de vocês. Tenham fé em Deus e também em mim. Ele promete preparar um lugar e garantir o caminho. Tomé pergunta: como saberemos o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma das declarações mais exclusivas e poderosas do Evangelho. Jesus promete o envio do ajudador, o Espírito Santo, que os guiaria, lembraria seus ensinamentos e daria coragem. Mesmo que ele partisse fisicamente, seus seguidores não estariam sozinhos. Ele se compara à videira e seus discípulos aos ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Essa metáfora mostra a importância de uma ligação constante com Cristo, não uma fé esporádica, mas uma relação viva e diária. Jesus alerta que viriam dificuldades, ódio do mundo e perseguição, mas promete: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa frase dá forças a milhões até hoje. Antes de ser preso, Jesus ora, não por si mesmo apenas, mas pelos discípulos e por todos os que ainda creriam nele. Essa oração revela seu coração. Ele pede que sejamos protegidos do mal e unidos em amor. Jesus ora: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade.
Ele não pede que os discípulos sejam tirados do mundo, mas que sejam guardados do mal. Essa oração ainda é válida hoje. Jesus intercede por todos os que seguem seus ensinamentos. Ele também diz: eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um. A unidade dos verdadeiros cristãos é uma prova do poder de Deus. Quando nos amamos de verdade, mostramos que pertencemos a Ele. Jesus vai com os discípulos ao jardim. Judas aparece com soldados e o beija, um sinal de traição. Jesus se entrega voluntariamente e impede a violência. Pedro corta a orelha de Malco e Jesus a cura. Mesmo sendo preso, ele demonstra compaixão. Ele é levado a Anás, depois a Caifás e então a Pilatos. Enquanto isso, Pedro o segue de longe e acaba negando Jesus 3 vezes, como ele havia predito. Após o galo cantar, Pedro sai e chora amargamente. O arrependimento sincero é o primeiro passo para o perdão. Pilatos declara que não encontra culpa em Jesus, mas cede à pressão da multidão. Jesus é açoitado, coroado com espinhos, zombado e condenado à morte na estaca. Mesmo sofrendo, Jesus pensa nos outros. Entrega sua mãe aos cuidados de João, diz ao ladrão arrependido que estaria com ele no paraíso e ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Um amor que ultrapassa o sofrimento. Ao morrer, Jesus exclama: está consumado. Seu sacrifício está completo. Ele cumpre tudo o que veio fazer. O véu do templo se rasga, a terra treme. Algo grandioso havia acontecido, a base para nossa reconciliação com Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena encontra o túmulo vazio. Ela corre e avisa Pedro e João. Eles veem os panos dobrados, um sinal de ordem, não de roubo. Jesus aparece primeiro a Maria, que pensava que era o jardineiro. Ao ouvir seu nome, ela o reconhece. Ele também aparece aos discípulos, dizendo: a paz esteja com vocês. Mostra suas mãos e o lado. Era ele, ressuscitado. Tomé não acredita até ver com os próprios olhos. Quando vê, diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus responde: felizes os que não viram e mesmo assim creram. Isso nos inclui. Somos convidados a confiar, mesmo sem ter visto. Mais tarde, Jesus aparece à beira do mar da Galileia. Os discípulos pescam a noite toda sem sucesso. Ele diz: lancem a rede do lado direito, e ela se enche de peixes. João reconhece: é o Senhor. Depois de comerem juntos, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama? Após cada resposta afirmativa, Jesus o comissiona: alimente minhas ovelhas. Era a restauração de Pedro, da negação à missão. João termina seu evangelho dizendo: Jesus fez muitas outras coisas, mas estas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João 20:31. Essa é a essência do Evangelho de João. Não é apenas uma biografia, mas um convite: conheça, creia, siga e tenha vida verdadeira. A pergunta final é: você aceita esse convite? Se esse vídeo tocou seu coração, comente: eu quero conhecer mais o Filho de Deus. Ao longo deste vídeo, vimos que o Evangelho de João não é apenas um relato de acontecimentos, é um convite pessoal e transformador. João não escreveu para impressionar com milagres, mas para despertar fé. Fé no único que pode nos dar vida verdadeira: Jesus, o Filho de Deus. Cada capítulo nos mostrou algo essencial: que Jesus se importa com os doentes, com os rejeitados, com os confusos, com os que falham e com os que querem recomeçar. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Não para dominar, mas para servir. Não para impor, mas para amar. Você se identificou com alguma dessas histórias? Talvez esteja se sentindo perdido, desacreditado, sobrecarregado, ou talvez buscando respostas espirituais. A boa notícia é que Jesus continua dizendo: venha e veja. O convite ainda está aberto.
Por isso, se este conteúdo fortaleceu sua fé, comente aqui embaixo. Eu quero conhecer mais o Filho de Deus. Esse simples gesto mostra que você está buscando algo mais. E queremos caminhar com você nessa jornada. E não se esqueça, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, você não perde os próximos episódios que vão continuar explorando temas bíblicos que fortalecem sua fé, sua família e sua esperança. Até lá, continue firme, alimentando sua fé com a palavra de Deus. E lembre-se, quem tem o Filho tem a vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.